presente Deus nos dá. Chance de sermos melhor, nova história a começar. Sou artista, sou do mundo, o que eu peço é respeito, igualdade ou diferenças, ir e vir é meu direito. Toque aquece o coração, pra inclusão, um novo olhar, é amor de toda cor, Sarau Paulistano está no ar. Começando mais um bate-papo do programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Nosso programa que vai ao ar todos os domingos, 5h30 da tarde, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET TV, ou pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Um programa especial para mostrar o talento das pessoas com ou sem deficiência. Programa Sarau Paulistano, ele é proveniente do projeto Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, criado e idealizado pela Vilma Proença. E hoje eu trago aqui uma convidada muito especial para bater um papo aqui com a Beth Lima, a nossa querida Cidinha Raiz. Olá, Cidinha, tudo bem? Oi, Beth Lima, que prazer estar com você, saudades! Ai, que vontade de abraçar, aqueles abraços bem apertadinhos, né? Abraço virtual, por enquanto. Por enquanto, né? Mas seja muito bem-vinda ao nosso programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Eu que tentei pegar tanto você o ano passado para participar desse programa, mas não foi possível. Cidinha estava se desmanchando em 1000 partes para atender todo mundo, né? Verdade, sempre, né? Graças a Deus, né? Que a gente temos muito graças amigos. a Deus, lógico, com certeza. E como que você está, Cidinha, nessa pandemia, que está virando um pandemônio, né? Opa! Bom, eu estou trabalhando muito, né? Também estou de quarentena, que agora já virou sessentena, daqui a pouco vai virar oitentena, né? Porque ninguém sabe quando acaba. Com certeza. Mas de qualquer maneira, eu também sou de risco, né? Então eu tenho que tomar os devidos cuidados. E então estou em casa, mas é incrível, porque durante 51 anos da minha vida eu não fiquei em casa, né? O máximo era uma semana. Você foi candidata a senadora, né? Você teve mais de 500 mil votos. Você tinha noção assim que você ia ter tantos votos? Você se espantou com esse número ou não? Você já tinha uma noção? Até porque a sua campanha foi uma ótima campanha, suas plataformas muito atuais, né? Mas você se espantou com essa quantidade de votos? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, que de fato eu me espantei, porque eu trabalho, né, desde os meus 11 anos de idade, eu estudava à noite, trabalhando de dia, e sempre trabalhei com social, sempre trabalhei com os menos favorecidos, a minha vida inteira, até porque nasci de uma família pobre e analfabeta. Então, para mim, esse lugar de pobreza, eu posso falar com tranquilidade, porque eu saí deste lugar. Né? Então, sei o que é uma mãe pegar um ônibus cheio com o filho no braço, buscar um atendimento médico e não ter o que pôr na mesa para os filhos, porque nós passamos por isso, com meu pai desempregado, né? Minha mãe, que era de casa, teve que se virar aí para trabalhar de doméstica, e eu comecei a minha carreira como doméstica aos 11 anos de idade. Né? Então, sei muito bem o que isso significa e sempre estive com a periferia, nunca abandonei a periferia. Mas eu não tinha dimensão e eu não tinha ideia de que o Estado inteiro conhecesse o meu trabalho. Então, por incrível que pareça, eu tive votos em todos os municípios do Estado de São Paulo. Maravilhoso. Teve município que eu tive 6 votos. Mas tive votos. Município que as pessoas não sabem nem que existe, mas eles sabiam que eu existia. Então, o que eu fiz logo após o término da campanha foi retornar aos municípios onde eu pude. É claro que também a gente não tem perna para fazer tudo, né? Então, eu retornei aos municípios onde eu tive condições e ainda quero fazê-lo,
para agradecer os votos que eu tive, porque as pessoas confiaram numa proposta que era mexer no Pacto Federativo, né? E o Pacto Federativo, ele impacta a vida de todo mundo, Sim. porque o município, as pessoas moram no município, elas produzem riqueza nesse município, consomem no município, arrecada no município. Então, todo o dinheiro arrecadado do município vai para Brasília. 70%, né, fica com Brasília, e Brasília, assim, mais ou menos, tá? Não é conta exata, tá? Mas mais ou menos, 70% fica em Brasília e devolve para o município 30%, para aplicar na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Qual era o correto? O correto era ficar 30% para o federal e o próprio município lógico, claro, para gerenciar, administrar o município. Isso seria a lógica. Sim, então, não dá para ter essa desproporção tão grande. Aí você olha para o serviço público federal, quem está lá ganhando um salário de 24, 30 mil reais, e o coitado que está ralando no município, ganhando um salário mínimo, é que está sustentando isso lá. Porque existe esse desequilíbrio. Então, essa era a minha grande bandeira, que, aliás, alguém pegou e tocou, já está para ser votado, e por conta da pandemia não foi votado ainda, a revisão do Pacto Federativo, que era a minha bandeira. Minha bandeira. Falei em todo lugar. Você também teve, assim, um pensamento assim, nossa, eu tenho que fazer as coisas direito, porque agora eu estou representando um povo, principalmente representando as mulheres, né? É claro que a gente sabe que uma figura pública ela tem que governar para todo mundo, mas eu acho que principalmente ser a voz das mulheres, né? Então você também pensou nisso, você falou assim, eu não posso pisar na bola porque eu estou representando essas mulheres? Com certeza. O primeiro pensamento, porque assim, política você não faz para si, você faz para o outro. Né? O político que entra lá achando que ele vai ficar rico, que ele vai resolver o problema da família dele, está errado. Ele, quando entra na política, a política, como diz o Papa Francisco, ela é o melhor e o maior ato de caridade, porque ele não é feito para você, ele é feito para o outro. Então, pensar em fazer para o outro, eu tenho que fazer o melhor para o outro, como se para mim fosse. Então, se eu não tiver consciência de que o que eu fizer para o outro vai replicar em mim, porque ninguém é obrigado a plantar nada, mas uma hora que você planta, você é obrigado a colher. Com certeza. Plantou, você colhe. Então, ter essa consciência de que o que eu estou fazendo para o outro, ele vai refletir e vai voltar para mim, eu vou dar o meu melhor. E o tempo todo você está focado no que você quer, qual é o seu objetivo. Então, construir políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes, que atendam às demandas de todos e todas, porque é isso que diz a Constituição Federal. Se todos pensassem igual a você. O preâmbulo da Constituição, ele já fala que todos são iguais. E no artigo 5º, ele vem lá e diz assim, todos são iguais, independente da cor, religião, etnia, gênero. Então, incluir todos significa incluir, inclusive, o nosso Sarau Paulistano, né? Que é uma instituição que cuida de todas as chamadas deficiências, né? Para mim, isso não significa o ser deficiente. O que é deficiente? Né? É um termo também muito pejorativo na minha visão, porque são pessoas que têm algumas dificuldades. Pessoas com deficiência, né? Pessoas com deficiência. Com dificuldades. Com limitações, né? Sim, mas a limitação... Governo. Então, eu acho muito pesado esse termo, por quê? Porque eu posso ter uma limitação, e eu sei quais são as minhas limitações. Né? Eu, por exemplo, eu sou ótima para bater papo, adoro conversar. Né? Deu corda, eu converso. Mas me bota na frente. Mas aí me dá uma tecnologia nova, né? O meu pequenininho, que tem 7 anos, se ele pegar o celular, ele vai lá, ele acha aqui, ele acha ali, ele faz tudo. Acha tudo. Eu já tenho dificuldade, então eu tenho deficiência também. Eu uso óculos, porque eu não enxergo mais como enxergava quando eu tinha 15 anos. Lógico. Né? Então, isso também é uma dificuldade. Agora, isso não me torna menor, nem pior, nem melhor do que ninguém.
Eu só tenho que eu administrar essa minha dificuldade e que ter o recurso necessário para supri-la. Então, se eu não enxergo bem, eu uso o óculos, né? Lógico. Agora, entender que essas pessoas têm que estar alijadas da vida social e política, aí é que está o problema. Entender que elas são menos capacitadas, aí é que está o problema. Aí está uma discriminação. E discriminação no Brasil é crime. Tem lei que pune a discriminação. E a Você discriminação não é só pela sabe, cor da pele. você sabe que tem muita gente que quando escuta os nossos cantores que têm Uhum. deficiência visual, é assim, nossa, mas como ela canta bem, né? Apesar de ser deficiente, eu falo, não. Ela tem uma deficiência, uma limitação nos olhos, mas a garganta dela é excelente. Porque as Ali, pessoas acham que porque a pessoa tem uma limitação de um lado, ela não pode se desenvolver em outra, né? uhum. Como se ela fosse totalmente incapaz em todos os sentidos, né? E não é assim que acontece a coisa, né? Eu acho que a base de tudo, Beth Lima, é o respeito à pessoa humana. Concordo com você. Eu também sempre falo isso, é o respeito, né? E Uhum. deixar as pessoas mostrarem aquilo que elas sabem fazer, né? Agora é o Exatamente. seguinte, você é psicóloga e você tem pós-graduação em História da África e do Negro no Brasil, correto? Uhum. Sim. Eu estive, acho que há um ano atrás, mais ou menos, naquele museu afro que tem ali no Uhum. Ibirapuera. E Uhum. lá eu vi coisas sobre os negros que eu nunca tinha ouvido falar nem nos meus livros de história, nem quando eu Uhum. estudei História da Arte. Uhum. Eu descobri que na África também já teve reis e rainhas, né? Uhum. E assim, com cada paramentos assim, com joias, uma coisa Uhum. muito linda. Então, eu acho que muita gente não sabe disso, né? Que na Uhum. África também já teve Uhum. reis e rainhas. Não sei se ainda Uhum. tem, se ainda tem Tem. alguma Tem. comunidade lá que é Uhum. regida por reis e rainhas, mas que já houve, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Não só eu, mas outros teóricos. Existe um Brasil sem a. Existe uma África sem um Brasil, mas não existe Brasil sem África. E se a gente precisa olhar essa história da África, antes de toda essa saída forçada dos africanos para a Europa e América e as Américas, né, como trazidos como escravizados. Mas a gente tem que lembrar que lá é o berço da civilização e que Sim. tudo nasceu lá. O ferro, as descobertas, as grandes descobertas, todas nasceram na África. Tecnologias da época, muitas vieram Exatamente. de lá. A África não é um país, a África é um continente, tem Continente. 54 países. Esses 54 países, você tem países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Por exemplo, a África do Sul, se você vê os arranha-céus que tem na África do Sul, meu, dá de 10-0 no que nós temos aqui no Brasil, né? Está muito próximo do que tem em Dubai, nos Emirados Árabes. Você tem muito ainda riqueza mineral, tem muito ouro. E a grande, é, não sei se inveja, né, poderíamos dizer assim, dos outros continentes, é não ter a riqueza mineral que tem a África. E as grandes guerras que levaram alguns países à bancarrota foi quando a incursão de europeus para dentro da África, inclusive para escravizá-los, né? Então nós temos ali a história dos beis, né? Você imagina 5 milhões de anos atrás, né? O que não era feito para subjugar, para tomar posse, para ter as riquezas que tinham a África. Então, a África até hoje tem dinastias, a África tem povos tradicionais, e a África ainda tem muitos reis e rainhas modernos. Né? Uau, Tem olha só. princesas modernas. Uma hora que eu tiver um tempo, eu vou buscar, porque uma época eu fiz um trabalho e que levantei todas as princesas e os reis que ainda tem na África. Ainda tem essa dinastia. Né? E eles se comportam, os de hoje, eles não ficaram presos lá no século XVIII, XVII. Eles caminharam de acordo com a sociedade moderna. Então você vê Sim. as princesas vestidas naturalmente, né?
e cada mulher assim maravilhosa. Tem casamentos interraciais também, de princesas com negras com homens brancos. Eles não têm muito tipo de problema. Na verdade, assim, o problema está no olho do outro, né? Então, não no seu. Quem me vê e me discrimina é pelo olho dele, que me vê, olha, pela cor da minha pele, porque eu sou negra, eu tenho que ser necessariamente pobre, necessariamente burra, necessariamente serviçal. Agora, o meu olhar diz que não, que a Cidinha, sim, é capaz de dialogar. A Cidinha foi capaz de estar num Conselho Superior de Responsabilidade Social de uma Fiesp. Esse é o meu olho. É o que eu sei, é a minha capacidade. Sim. O meu olho me fez enxergar que eu tinha uma oportunidade de estar no Senado e tratar das questões, né, e ajudar a construir políticas públicas que chegassem a todos os cantos e a todas as pessoas. Esse é o meu olhar. Mas muitas pessoas já assim, mais uma pretinha metida besta que quer ser senadora, né? Então, que direito ela tem que estar lá? Todo direito, As porque pessoas o julgam meu sem lugar conhecer primeiro, né? As pessoas julgam sem primeiro fazer uma pesquisa, sem primeiro saber quem é aquela pessoa e principalmente conhecer quais são os seus objetivos dentro ali da política, né? Uhum, verdade. Então, falando de África, tem um livro muito legal que foi escrito em duas mãos, né? Pela Loras e um outro cidadão, e ali ele traz tudo que foi inventado pelos negros. Você imagina que você não teria enceradeira se não fosse negro? A chapinha que você passa no seu cabelo foi inventada por um negro. Os Estados Unidos só conseguiu ir para o espaço porque 3 mulheres negras foram lá e construíram toda a lógica, né, matemática, os cálculos matemáticos foram feitos por negros. O farol, que faz com que você não fique nessa fila interminável, né, e aquela confusão no trânsito, ele foi aperfeiçoado por um negro. Né? E eles faziam engenhocas, né? Eles faziam quase que uma máquina, tanto para cultura, para agricultura, né? Para plantar, para colher, ferramentas. Nossa, eu vi lá no museu a mediadora que estava ali assim explicando para gente, ela disse que os europeus, quando começaram a escravizar os africanos, foi justamente por esse conhecimento que eles tinham. Exatamente. Porque eles eram os detentores da tecnologia da época. Agora, você imagina, eu estive lá e vi com os meus olhos as pirâmides do Egito. Aquele monumento gigantesco não tem uma argamassa. Não. Numa época que não tinha calculadora para fazer cálculo. Justamente. Então, como é que eles colocaram as pedras, e são pedras de 2 por 3 metros, cada cubo daquele, colocados perfeitamente um sobre o outro, e está lá há séculos, sem ruir, sem cair. Como é que eles fizeram aquilo? Quem construiu aquilo foram africanos, negros. Sim. E muita gente, por exemplo, você fala que não tinha nos seus livros, por quê? Nós passamos o ano inteiro num determinado, não sei se na terceira ou acho que no terceiro ano, você estuda a história europeia por um ano. E durante uma semana você estuda a África. Mas, Cidinha, essa questão da violência doméstica, né? Tem gente que já fala assim, mas tem homem que também apanha da mulher. Só que a gente sabe que isso é um cisquinho perto do que tem de mulher que é, infelizmente, inferiorizada pelo companheiro, né? Eu não vou nem dizer que seja um marido, porque o marido que é marido de verdade, ele não vai fazer isso, né? Exato. Né? E tem uma coisa que eu tenho visto muito aí nos meios de comunicação, nas propagandas, tentando arrumar meios para que essas mulheres possam fazer denúncias. Né? Tem uma loja grande de magazine que eles falam que tem um botão no aplicativo deles, para ela fingir que vai comprar alguma coisa no aplicativo e clicar nesse botão para pedir socorro. Agora tem acho que é uma cruz vermelha, né,
um X vermelho na palma da mão e chega na farmácia e mostra a mão. Mas eu penso assim, será que isso funciona mesmo? Porque, sabe, você acha que o marido não vai estar vigiando o celular dela? Você acha que se ela falar que vai na farmácia, ele sabendo que está tendo essa propaganda, ele já não vai querer ver a mão dela para ver se ela não fez lá, né? Como que a não ser que ela faça na rua. Mas se ela vai fazer na rua, ela não precisa fazer um X, ela pode chegar lá e denunciar, tanto na delegacia como em qualquer lugar. Você acha que esses sistemas aí, assim, será que isso realmente vai funcionar para fazer Olha, essas Beth, denúncias? o que a gente tem observado é que a pandemia, ela agravou e a violência, ela teve um acréscimo de 40%, mais ou menos. Sim. O que acontece? A mulher está ficando confinada no espaço com o seu agressor. Antes ele saía, trabalhava, pelo menos ela tinha o dia, ou ela trabalhava também, ela saía, encontrava pessoas, tal, isso facilitava muito. Com o confinamento, em geral, o que está acontecendo? Eles quebram o celular dela, ou eles tomam o celular dela, não deixam ela usar. É isso que eu penso. Então, o que a gente sabe de violência que está acontecendo na pandemia é 1 milésimo do real, tá? Então, muitos grupos, por exemplo, esse botão, ele começou lá atrás com GL10, que lançou esse botão há alguns anos atrás. Depois a prefeitura também pensou um botão, o Espírito Santo também pensou alguma coisa. Um aplicativo também, né? Baixa um aplicativo que você põe lá os números de pessoas da sua confiança. Quando está acontecendo alguma coisa, você só de apertar aquela tecla, a pessoa do outro lado sabe que você está em risco e é ela que vai acionar. E aí o que acontece? Hoje a mulher está sem o celular, ou porque ela trabalhava, ela punha o crédito, e hoje ela não tem crédito para botar no celular, ou ela está com o telefone sem crédito, ou esse agressor quebrou o celular dela, ou ele se apossou do celular dela. Então ela não tem mais esse instrumento de socorro. Essa campanha do X na mão, ela vem exatamente para tentar suprir essa coisa da falta do celular, porque ela pode hoje fazer, inclusive, o BO virtual. Ela só não pode fazer o BO com agressão física, aí sim, a violência física, ela tem que ir à delegacia para fazer. A gente tem a restrição de trânsito, né, que é outra coisa, né, que se fecha, dá um lockdown, ela não pode sair na rua também. As delegacias também estão com restrição de atendimento, só estão atendendo coisa grave, né? Grave e se pego em flagrante, né? A gente tem casos, por exemplo, de assassinatos que a pessoa não foi presa porque a polícia disse que não foi pego em flagrante, então deixa para lá. Você acha que é mais fácil a mulher da classe alta fazer uma denúncia ou é a da periferia? Mais fácil é da periferia, porque a da classe alta ela tem muito a perder. A mulher da periferia, porque ela já vive num sofrimento cotidiano, né? Ela não tem saneamento básico, ela não tem salário, ela não tem escola para os filhos, ela não tem creche. Então ela já vive nessa violência institucional cotidiana. E ela não tem nada a perder. Se ela falar denunciar, o cara, quer dizer, até tem a vida dela, né? E em alguns casos ela perde a vida. Né? Se a gente pensar que uma mulher, a cada 1 minuto, ou a cada 3 minutos uma mulher morre, a cada 1 minuto uma mulher é espancada no Brasil, isso é muito grave. E por que não minimiza isso, não acaba com isso? Isso é uma das minhas bandeiras que foi na campanha ao Senado e continua sendo a minha bandeira, porque eu trabalho com isso antes da Lei Maria da Penha. Quando a Delegacia da Mulher foi instaurada em 1981, se não me engano, nós já tínhamos todo o trabalho. A doutora Rose, que foi a primeira delegada, Rose, assim. ela fazia palestras do meu sindicato para as mulheres. A gente convidava ela e ele ia lá. É urgente acabar com essa violência, né? Minimizar e exterminar essa violência, porque ela é ruim para todo mundo. Ela é ruim para as mulheres negras, para as mulheres brancas, para as mulheres ricas e para as mulheres pobres. Ela afeta homens e mulheres, afetam as crianças, a sanidade, a saúde das crianças. Então a gente precisa, se não pensar na gente, pensar no futuro dessas crianças que vêem essa violência e que mais tarde irão ser reprodutoras delas, né? Por ter passado por tudo isso, é um aprendizado ruim. Então a gente tem que refazer esse pensamento de que sim, o amor ainda deve ser a tônica da humanidade, a paz deve ser a tônica da humanidade. A gente tem que lutar para o espaço de paz. Lembrando que paz não é ausência de guerra, paz é presença do amor.
Com certeza, muito bem, isso mesmo. Cidinha, olha, eu ficaria aqui 2 horas conversando com você, porque Beth Lima, no meu pensamento aqui, porque tudo isso, eu sei que você já falou isso em vários lugares aí, a tua campanha toda foi em cima disso, mas é muito importante as pessoas saberem, sabe? Uhum. É muito importante que elas escutem a Cidinha Raiz. Ah, Beth, a minha gratidão imensa a vocês e ao Sarau Paulistano. Eu não estou participando oficialmente do Sarau Paulistano, porque você sabe que a correria da minha vida, a Eu Vilma sei, também. eu sei, eu Então, a sei. minha gratidão a Vilma Proença, a você, a Cacau, o Caju, que eu amo de paixão esses meninos, né, que torço muito por eles, pelo sucesso deles e de você. Então, a minha gratidão sempre ao Sarau, por me oportunizar, por me dar a oportunidade e por me ensinar também, porque eu também aprendo muito com o Sarau Paulistano. Muito obrigado, Deus abençoe. E Amém. uma outra oportunidade a gente vai bater mais um outro papo então, tá bom? E aqui termina mais um bate-papo do Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. E em breve estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Tchau, tchau!